Meus amiguinhos aqui estão meio desconfiados. Para mim, eu acho que o Flamengo ainda vai conquistar esse campeonato aí. Porque um jogo só, tudo pode acontecer. Que no campeonato francês, o Paris Saint-Germain já poupou sua equipe considerada titular, então já demonstra o respeito para com o adversário. Então não é qualquer time que está ali na final, não. É o Flamengo. Isso já demonstra o respeito, né? O Paris Saint-Germain sabe que o Flamengo não está indo lá para passear como alguns fazem. Então o sistema é bruto. O Flamengo levanta mais um troféu e se iguala a Barcelona e Bayern de Munique como os clubes que levantaram mais troféus em uma temporada. Flamengo campeão de 6 títulos nesse ano de 2025 e pode bater o recorde histórico contra o PSG como o clube que levantou mais troféu na história do futebol em apenas uma temporada. E é claro que eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você acredita no bicampeonato mundial do Mengão? Aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários e me fale a sua opinião. E vamos ver a imprensa chorando por dentro, falando de mais um título do Mengão e esse jogão de quarta-feira entre Flamengo e PSG. Então agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Como vem fazendo o Malvadão, hein, Rona? Malvadão. O Flamengo passou pelo Pirâmides. Gols de zagueiros, a gente discutia aqui na sexta-feira, vai mudar o time, vai dar chance pro Danilo. Aconteceu e venceu. Nas ruas de Doha ou nos arredores do estádio, não há clima de mundial. Está tudo vazio. Até tinha uma fanfest com música e uma versão árabe do nosso carnaval. Mas estava às moscas. Foram cerca de 8 mil pagantes, pouco para um duelo desse tamanho que valia a vaga na final. O Flamengo foi dominante. Em certos momentos do primeiro tempo, ultrapassou a marca de 80% de posse de bola, empurrando Pirâmides para trás com linhas altas e pressão constante após a perda. Sem a bola, venceu disputas, antecipou jogadas e reduziu o campo do adversário. Rossi, praticamente espectador, só foi exigido quando o relógio já se aproximava do intervalo. Mas antes, aos 23 minutos do primeiro tempo, Cebolinha rompeu a marcação e sofreu a falta. Arrascaeta cobrou com precisão e Léo Pereira apareceu entre dois defensores para cabecear firme, sem chance para o goleiro. No segundo tempo, o roteiro se repetiu. O Pirâmides jogava na retranca, buscava o contra-ataque e o Flamengo buscava os espaços. Mais uma vez, a bola parada resolveu. Arrascaeta levantou na segunda trave e Danilo subiu mais alto para ampliar. Um gol que reorganizou o jogo e desmontou qualquer plano egípcio de reação. Com a vantagem consolidada, o Flamengo passou a administrar. Felipe Luiz rodou o elenco, preservou peças-chave e controlou o tempo da partida. Ainda houve espaço para um símbolo importante, o retorno de Pedro após quase 2 meses. Em pouco mais de 9 minutos, finalizou 2 vezes e deixou a sensação de que volta no momento certo, às vésperas do jogo mais decisivo da temporada. O que o torcedor do Flamengo vinha sonhando se tornou realidade. O time vai disputar a decisão diante do Paris Saint-Germain. O sonho do bimundial pode acontecer aqui neste estádio na próxima quarta-feira. O atual campeão da Champions, a melhor equipe do mundo, com o melhor treinador do mundo. Então eles são os favoritos para essa disputa. Tem uma equipe extremamente forte, muito bem trabalhada, jogadores jovens, potentes, rápidos. No último compromisso, antes de viajar ao Catar, o PSG venceu o Metz, do campeonato francês, por 3-2, com um time misto. Os europeus vão com tudo, mas o Flamengo já mostrou que tem condições de vencer e voltar a conquistar o mundo após 44 anos. E eu acredito muito em que eu posso, senão não estaria aqui hoje, e que a gente pode fazer história. Eu acredito muito. E meus jogadores sabem o quanto que eu acredito. Não é de hoje que eu venho falando para eles. Então vamos, como eu falei, desfrutar e tentar fazer história no país. Desfrutar e melhor seria ganhar, não é? Felipe Luiz, 2 dias sem falar com o Felipe Killing, desde sexta-feira, não é? Mas ele está de volta, como sempre, bem informado. Está desfrutando também da vida no Catar, trabalhando, acompanhando o Flamengo e deixando o jogo aberto bem mais completo. Killing, tudo bem com você? Um bom começo de semana. Chega mais por aqui, a sua vez.
Que legal, Renata. Já tava com saudade de você. Abraço pro pessoal aí do estúdio, Cicinho, Dracena, Ronaldão. Estou em frente ao CT em Flamengo, tá fazendo toda a preparação aqui no Intercontinental. O time tá treinando neste momento, a gente pôde acompanhar os primeiros 20 minutos. Mais cedo, o Paris Saint-Germain treinou por aqui, mas treino fechado para a imprensa. E depois do jogo contra o Pirâmides no sábado, o grupo ganhou uma folga. Então, teve jogador que foi curtir o deserto, andar de camelo, dar uma relaxada, mas agora foco total nessa partida contra o PSG, que desembarcou em Doha ontem. Um voo curto de Paris até aqui, né, cerca de 6 horas, um fuso horário também não muito diferente, né, apenas 2 horas à frente o Qatar da França. E vale destacar que o Paris Saint-Germain joga em casa. Quem assina o cheque, quem investe dinheiro no Paris Saint-Germain é o Qatar. Nasser Al-Khelaifi é o CEO, mas o emir do Qatar é quem de fato coloca o dinheiro. E para o Paris Saint-Germain é mais do que o título intercontinental, mundial, mas é jogar diante do patrão. E você não vai para a casa do patrão com uma roupa velha, então dá para esperar um Paris Saint-Germain com força máxima daquilo que o Luiz Henrique tem à disposição. Hakimi, lateral direito, está lesionado, não vai jogar. O Marquinhos e também o Dembélé são dúvidas, mas é um time extremamente forte. Tem o Vitinha no meio de campo, tem o Kvaratskhelia. Então é um PSG que, além de jogar na casa do patrão, vai em busca de um título inédito. O Paris Saint-Germain, no final de semana, entrou em campo com um time reserva, mas o Luiz Henrique já fez isso em outros momentos da temporada. Por outro lado, o Filipe Luís tem todos os jogadores à disposição. O Pedro, que jogou contra o Pirâmides, também vai estar à disposição. E se por um lado, né, o Paris Saint-Germain chegou ontem, vai fazer apenas um jogo já a decisão, então está mais descansado, o Flamengo está aqui há uma semana, vivendo o torneio, respirando, já acostumado com o fuso horário, já acostumado com o gramado, a bola, porque a partida vai acontecer no Ahmad Ben Ali, assim como aconteceram as partidas diante do Cruz Azul e também do Pirâmides. E na primeira partida contra o Cruz Azul, depois o Filipe Luís disse, né, que o time sentiu um pouco a diferença do gramado, até comparou com o gramado da Arena Corinthians, um bom gramado, mas que não é um padrão que ele vê no futebol brasileiro. Agora, o time já está ambientado a isso. Então, é um Flamengo que vem com essa mentalidade vencedora, são 78 jogos no ano, 4 títulos, e um Flamengo que vai em busca do bimundial após 44 anos. Mais cedo, conversamos com o Luiz Araújo, falando sobre essa final contra o Paris Saint-Germain. Vamos ouvi-lo. Eu acho que é uma final e todos querem ganhar. E se a gente pudesse escolher também, a gente também não queria pegar o PSG, mas a gente não tinha escolha, o PSG já estava na final. Mas todos sabem da grandeza que é o Flamengo, por conta também da nação, de tudo que a gente vem fazendo esse ano, do que a gente também deixou naquele Mundial nos Estados Unidos. A gente vem de grandes conquistas, a gente vem também muito bem fisicamente, mentalmente, e claro que quando o time começa a vencer e isso traduz em conquistas, deixa a gente ainda mais forte. Mas sabemos que o favoritismo é todo do PSG, é o melhor time, mas vamos entrar com o pezinho no chão, jogar o futebol que a gente tem e, se Deus quiser, no final, Deus nos abençoar e sair com esse título. Felipe Killing, Flamengo agora só pensa no PSG e se conquistar esse título intercontinental. Que marra, hein? Quem segura o Mengão? Killing, obrigada pelas informações, por esse giro rápido por aqui. A gente vai se falando logo mais amanhã, se tudo der certo, viu? Combinado, Renata. Até breve, viu? Beijo pra você. Até a próxima. Flamengo já deixou o Pirâmides pra trás, ganhou o jogo, os zagueiros fizeram a diferença. Eu sempre falo pro Edu que, na minha opinião, o zagueiro competente é aquele que defensivamente ele é impecável, mas que também vai à área e faz gols. E o Flamengo tem essas armas poderosas. Não, ainda mais no momento crucial, né? Porque o Flamengo vinha num momento do jogo ali com dificuldade e tal, e uma bola parada se resolve e dá mais tranquilidade até mesmo para a equipe se posicionar dentro do campo, saber sair jogando também. E é como a gente falou, eu esperava muito que o Danilo fosse para o jogo e aconteceu. E muito feliz por ele também pelo gol, sobe muito bem. E a questão do zagueiro, Renato, é tempo de bola, é posicionamento e a movimentação e quem bate também. Porque sabe aonde que eles estão para que eles possam, de repente, vir de frente e fazer o gol. Então, parabéns aí pela
pela parte defensiva, que eles tiram muito bem ali na defesa, e quando vai pro ataque faz muitos gols. Só para descontrair um pouco, Ronaldão, Cicinho tá louco para ver na seleção brasileira Militão e Léo Pereira juntos, hein? Uia, é mesmo, Cicinho. Militão na lateral e Léo Pereira ali, né? Bom jogador, um dos jogadores, o zagueiro mais regular do Campeonato Brasileiro. Junto com o Marquinho. Não, ele tá pedindo passagem realmente. O Léo Pereira ele vem tá... se credenciando, não apenas pelos gols, mas porque ele é um zagueiro muito seguro. Aliás, é até engraçado, pela carreira o Danilo está na seleção brasileira também, pelo conjunto da obra, porque ele não é o titular absoluto no Flamengo. E mesmo assim ele tem o prestígio que ele conquistou internacionalmente. É um zagueiro que quando o Filipe Luiz lança a mão, ele corresponde. Porque não é apenas fazendo o gol, é também dando solidez, é liberando os jogadores do meio-campo. E o meio-campo do Flamengo é muito qualificado. Então precisa ter essa liberdade. O Danilo é entrega, né, que a gente fala assim. Muita gente até questionou essa vinda dele pro Flamengo. Mas a verdade é que a entrega dele, não só no lado defensivo, como ofensivo também, é uma entrega espetacular. Então, por isso que eu aqui ainda, meus amiguinhos, estou aqui meio desconfiado. Para mim, eu acho que o Flamengo ainda vai conquistar esse campeonato aí. Porque um jogo só, tudo pode acontecer. Marcação cerrada, tira espaço, Cicinho. É que nem o Corinthians foi jogar lá contra o Corinthians não tá nesse patamar, não. Não, eu tô dizendo assim, o Corinthians foi jogar contra o Cruzeiro, fora de casa, vocês falaram o quê? Ih, lá o Corinthians vai perder, lá o Corinthians não ganha. O Corinthians foi lá, fez aquele ferrolho, tudo marcando. E jogou melhor fora do que em casa. Então, em casa perdeu, mas levou, porque tinha o goleiro Hugo. Vai que o Rossi esteja também Porque tinha o Daronco lá, que deu o gol lá, que não marcou a falta lá, ué, no Mineirão. O Daronco jogou? Lá. Não, mas o juiz joga num time aí diferente aqui em São Paulo. Ontem teve uma cotovelada do Ramalho. Não, estamos falando do Flamengo. Você que trouxe o assunto. Você que trouxe o assunto. Então falando do Flamengo, tá? Agora, a gente sabe que o PSG, o Luiz Henrique já falou em entrevista, inclusive, vai ter que redobrar a atenção, porque sabe que a qualidade do Flamengo é bem maior que a do Pirâmides e elogiou muito o time comandado pelo Filipe Luiz. Então, o PSG está ciente. Já sabe que o Flamengo passou pelo Mundial, o PSG foi até a final daquele torneio, perdeu para o Chelsea. Fica também na obrigação do PSG, além da Champions, ganhar essa competição. Não, e fica, até porque ele teve no Mundial, né, uma grande surpresa, né, que foi o Botafogo derrotou o Paris Saint-Germain. Então a gente já vê que no Campeonato Francês o Paris Saint-Germain já poupou sua equipe considerada titular, então já demonstra o respeito para com o adversário. Então não é qualquer time que está ali na final, não. É o Flamengo, que já mandou o Munhá ir para Catatumba aí e já derrubou as pirâmides do Egito. Cicílio, olha o tamanho do avião dos caras e a mamãe com teco-teco. Por isso que não chegou. Por isso que não chega. De teco-teco você não chega lá. O avião dela, o Palmeiras tem o avião dela. É deles, é alugado. Isso já demonstra o respeito, né? O Paris Saint-Germain sabe que o Flamengo não tá indo lá para passear como alguns fazem. Então o sistema é bruto. A FIFA já anunciou que amanhã também vai divulgar os nomes dos vencedores do FIFA The Best, que no ano passado foi dominado o prêmio pelo Real Madrid, que lá estava no Catar também. Agora o PSG lá está. Então, sei não se o Dembélé não vai ganhar esse prêmio também pela FIFA, não é? Sandro agora fala sobre a decisão diante do PSG para o Flamengo. Sempre quando se trata de uma final, sempre vai ter esse frio na barriga. Espero que continue assim até o fim da minha carreira, porque esse frio na barriga é o que dá vida pro jogo, é o que dá vida para os nossos treinos, para o nosso dia a dia. Mas não só os jogadores que passaram pela Europa, os jogadores também que sempre jogaram no Brasil são experientes, passaram por muito pelo Flamengo. Tem muitos jogadores, enfim, que são bem mais experientes do que eu, se for falar como Flamengo. E cada um chega nessa fase, passa a experiência um para o outro, o conhecimento um para o outro. Eu acho que através disso a gente vê a confiança que tem um no outro e tenho certeza que todos vão estar 100% para esse jogo. Tá aí, Alexandre falando sobre a decisão dos jogadores mais experientes, acostumado ao futebol europeu, fez carreira por lá, é um atleta que frequenta a seleção brasileira. E o Luiz Henrique, Cicinho, está muito ligado. Ele sabe quem é quem no Flamengo, como o time joga, quais são os feitos do ano, e vai ser uma grande batalha. O Flamengo vai
Aquela história, o que acontecer tá tudo ótimo, mas o PSG tem que abrir o olho porque não ganhou o Mundial e agora precisa consolidar esse título. E já tem o respeito, né, Renato? Nós falamos aqui na primeira parte das notícias que o Paris Saint-Germain, para esse jogo do Campeonato Francês, poupou sua equipe titular, então há esse grande respeito com a equipe adversária. Foi surpreendido pelo Botafogo no Mundial, então assim, o Paris Saint-Germain também não vem somente para estudar o time do Flamengo. Em contrapartida, o Flamengo tem jogadores à altura, jogadores com carreira aí consolidada, jogaram na Europa, também sabe o que vai enfrentar. Se tem uma equipe nesse momento que pode jogar aí de igual para igual com o Paris Saint-Germain nessa competição, é exatamente o Flamengo. As outras equipes Não, o Corinthians não? Vai jogar aí? Talvez o Corinthians, que estuda muito bem o adversário. Estudar aqui, pô, pode jogar lá. Vai passear lá, Edu, com o seu time o de Flamengo Abel, vai lá desbancou o passear. Cruz Azul, desbancou aí o Munhá e agora é o PSG jogar pra... Desbancou quem, Cici? Munhá. Jogou o Munhá lá pra Cova, lá pra Catatumba. Mas eu acho que o Flamengo tem que fazer o jogo dele, tem que saber a hora certa. Tem jogadores que estão preparados para decisões. Jorginho, se você pensar o próprio Alexandre, que é um cara que já rodado, Danilo, não é? O Rossi não é um goleiro jovem, o Arrascaeta vive o melhor momento, enfim. O Flamengo tem várias armas, Chico. A gente não pode menosprezar. Agora, do outro lado, é um adversário muito competente. Não, excelente time o Flamengo, maduro, acho que chegou bem na decisão. É que a minha dúvida em relação ao PSG é o nível de compromisso deles. Claro que eles vão querer ganhar, o jogador, muita gente brinca que o europeu não valoriza, o time duvido. todo no último jogo. Mas a questão é o seguinte, os caras chegaram ontem no Catar para jogar uma partida apenas. Eu acho que isso faz diferença, sabia? O Flamengo já vem de 2 confrontos aí, ganhou jogos em bola parada, porque faz parte, numa estratégia também, jogos difíceis, mas foi ganhando corpo para essa grande decisão. Eu acho que tem enfrentamento, sim. Não sei qual o nível de competitividade e enfrentamento que o PSG vai ter, porque em condições normais é muito mais Chico, os caras chegaram com um aviãozão, teve um time que foi com teco-teco e bateu. Outra coisa que não estão percebendo, né? A gente nunca percebe, doutor, só o senhor. Às vezes é verdade. O Paris Saint-Germain é de quem? Trava alta. É do dono do Catar. Dono do Catar. O jogo é onde? No Catar. Só isso. Que isso, Um abraço a todos. E amanhã eles vão entregar os chorando, prêmios da FIFA, o The doutor. Best, deve ser inclusive do Dembélé, né? É a expectativa. Veja que, na verdade, o Paris Saint-Germain joga em casa. Lá não é o Corinthians não, doutor. Tá indo Não, mas que tem sozinho. muitos torcedores do Vamos ver. Catar que torcem pro PSG ou viraram torcedores do PSG, isso é fato. Tem arbitragem, tem influência. Uma massa do Mengão vai invadir lá também, doutor. Mas eu acho que o Flamengo, ele pode tentar fazer um jogo forte. Pode. Não tem que pensar se vai ganhar ou não, mas tem que impor as suas características. Ô, tem um amigo meu fazendo aniversário, posso mandar um beijo? Manda. Léo Riso, um beijo no seu coração. Rapaziada, a ansiedade já tá batendo. Por mim, eu dormiria hoje e acordava só na quarta-feira, só na hora do jogo entre Flamengo e PSG. Mengão que pode fazer história vencendo esse bimundial e ser o clube que mais levantou troféu em uma temporada. 7 títulos, e se contar a Guanabara são 8, hein? Mas brincadeiras à parte, será um jogão. Eu só espero que esse discurso de humildade dos jogadores do Flamengo só fique fora de campo, porque tem que dar vida dentro de campo. O PSG não é um time imbatível, não existe time imbatível. No futebol, todos nós sabemos que o impossível não existe. E sendo sincero, galera, ali dentro de campo é 11 contra 11. São 11 homens de carne e osso. E é claro que eu acredito que o Flamengo tem chances de vencer esse jogo. E é óbvio, também tem muitas chances de perder. O PSG é um clube muito forte. Tem que ficar de olho na pressão que eles fazem, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu contra o Bayern de Munique. É um clube que pressiona muito a bola. É um clube que faz muito gol assim nesse perde e pressiona. Então os jogadores do Flamengo não podem vacilar, porque será um jogo de praticamente 0 erros. E é claro que eu também quero saber a sua opinião, a sua expectativa para esse jogo entre Flamengo e PSG. Então vamos aproveitar o espaço aqui abaixo nos comentários e me fale qual a sua opinião, qual a sua expectativa para esse jogo. Eu estarei lendo todos os comentários. E é claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? E também já vá aproveitando, se você ainda não for inscrito, aproveita agora, clica aqui abaixo no botão inscrito e inscreva-se.
e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!